Boa tarde. Pronto, boa tarde para os que aqui estão, né? Bom dia, boa noite, o que quer que seja, para os que vão assistir depois. Dani, você perdeu a música hoje. Poxa, foi o computador que travou hoje. Hoje foi o Você meu. ia adorar. Oh, pena que não vai estar na gravação, né? Depois eu vou pescar aí com Não, você qual foi você a sabe, música para eu gravar. você sabe que uma vez eu gravei, teve um curso que eu fiz, que eu deixava gravadinha a música, e depois eu fiquei, Boa tarde, poxa, se o Pro. povo não quiser. Boa tarde, Vicente, meu amigo. Boa tarde, meu querido. Aí eu falei, pô, se o povo não gostar depois, mas aí eles pulam, né, gente? Eu nem pensei nisso. Eu escuto tudo. Eu É também bom. gosto. Depois eu vou te dizer. Meu amigo, Amores, brigadão. estamos aqui, mais um domingo, né? O terceiro domingo, gente, acreditem, estamos na metade do nosso curso de solução de questões. Já estamos na metade. Passa muito rápido. E a partir de agora, viu, gente? Os simulados, eles vão trazer todos os assuntos. Eu vou trazer assuntos misturados, para que a gente otimize nosso tempo e para que vocês já comecem a treinar como se fosse na hora da prova. Na hora da prova, a gente não sabe o que vai ser cobrado, então a gente tem que se preparar para isso também, para sermos surpreendidos. Inclusive, hoje, alguns alunos acharam mais difícil esse simulado, embora eu tenha achado mais fácil. Eu pego questões de concurso, tá? Mas hoje eu estava fazendo esse material que eu faço para vocês, hoje de manhã, e aí eu pensei assim, poxa, eu achei esse simulado fácil, mas talvez a dificuldade desses alunos que falaram comigo pode ter sido por conta do... Boa tarde, Aninha. Boa tarde. Pode ter sido por conta da mistura dos assuntos, mistura dos temas. Pode ter sido por isso. É mais difícil mesmo você pegar um simulado contendo vários assuntos misturados. Mas a partir de agora, eu vou treinar vocês assim. Vou trazer sempre... Você achou, Ana, mais difícil direitos humanos? E olhe que eu achei direitos humanos mais fácil. Sabe por quê? Porque quase que não cobrou essa parte teórica que a gente dá uma ênfase maior, cobrou mais a lei de igualdade racial, a lei da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que são assuntos mais do fim do nosso curso. Talvez você tenha tido dificuldade nisso. E política nacional, né? Mas nós vamos corrigir juntos, nós vamos tirar as dúvidas. E é isso aí. Eu costumo dizer que o momento da gente errar é esse aqui. Não tem problema não. Pode errar, aqui pode. O que não pode é você chegar na prova e ser surpreendido com coisas que você não viu aqui ou no meu curso teórico, como a gente tem visto lá, segundas, quartas e sextas, tá? Em relação, gente, à aula lá teórica, as aulas da semana, eu estou tentando ver se eu consigo encaixar quarta-feira de manhã, início da manhã, a nossa aula, já que muitos reclamaram da aula de noite, tá? Porque na quarta, de tarde, eu estou com um compromisso, assim, que não dá para eu abrir mão. Então, eu estou tentando encaixar para quarta, logo no início da manhã, 7 às 9, 8 às 10, eu confirmo lá com vocês. Os demais assuntos, os demais horários estão mantidos. Pronto, eu vou abrir aqui o nosso material para nós começarmos a falar sobre o nosso simulado de número 3. Já estamos no meio do curso. Esse curso é composto por 6 encontros e 6 simulados, tá? Estamos no meio dele. Tá aí. Questão 1. Alejandro, 30 anos, espanhol, em viagem pelo Brasil, encanta-se com as belezas naturais do país e decide que quer se naturalizar e tornar-se cidadão brasileiro. Diante do que estabelecem as regras atuais da Constituição Federal acerca da naturalização, Alejandro. Gente, Alejandro, ele é espanhol, tá? Ele é proveniente de um país que não fala a língua portuguesa, ele fala espanhol, né? Então, a regra que se aplica aqui, gente, no caso de Alejandro, que é espanhol, é a regra da naturalização quinzenária ou extraordinária, tá?
ele, como ele é um estrangeiro que não é proveniente de país que fala a língua portuguesa, ele vai ter que comprovar residência ininterrupta há mais de 15 anos e que não tem condenação penal contra ele, tá? Então, ele é espanhol em viagem pelo Brasil. Deixa eu só consertar aqui. Na hora da marcação, eu fiz errado, a gente vai corrigindo, tá? Algumas vezes, gente, eu estou pedindo para marcar as letras, e aí a gente acaba errando aqui na marcação, mas a gente conserta durante a aula. Vamos lá. Então, como eu falei, Alejandro... Justo, viu, Pruma? Falei, meu Deus, eu errei essa questão. Não, relaxe, relaxe. Vamos em frente. Então, Alejandro, é isso. Pode acontecer da gente, ultimamente. Pode acontecer isso, Tá viu, gente? testando o coração. Não, Dani, é porque às vezes eu corrijo durante a semana e falo para meu filho assim, filho, marque lá, que depois eu só adiciono os slides e os comentários. E às vezes ele faz isso errado. Acontece. Enfim, gente. É bom que a gente fica ligada. Eu não fico preocupada, porque como na hora eu vou ver mesmo, que se tiver errado eu vou marcar, vou dizer a vocês, gente, tá, não é isso não. Então vamos em frente. Então, questão 1. Alejandro é espanhol, ele não é proveniente de país que fala a língua portuguesa, ele está aqui, quer se naturalizar. Qual a regra a ser seguida da naturalização extraordinária ou quinzenária, que exige residência há mais de 15 anos ininterruptos e que não haja condenação penal? Pronto, artigo 12, inciso 2, a linha B. Vamos lá olhar. Letra A. Alejandro poderá requerer a nacionalidade brasileira após residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. É isso aqui. A resposta é essa aqui, tá? Mas vamos ler as outras para a gente ver o que é que está errado, porque se você marcou qualquer outra, você vai saber o que é que você errou, tá? Então, é isso aí, hipótese de naturalização extraordinária. Ele tem que comprovar que reside por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Letra B. Alejandro terá, de imediato, os mesmos direitos assegurados ao cidadão brasileiro, desde que haja reciprocidade em seu país de origem em favor dos brasileiros lá residentes. Gente, a letra B, ela faz alusão ao português equiparado. Só que mesmo que fosse em relação ao português equiparado, não seria imediato, não. O português teria que comprovar residência permanente aqui, que não é o caso de Alejandro. Alejandro está em viagem, tá? Então, ainda que fosse um português aí, ele teria, após comprovada a residência permanente, os mesmos direitos assegurados ao cidadão brasileiro, desde que houvesse reciprocidade em seu país. Isso não se aplica aos espanhóis, tá, gente? Só se aplica aos portugueses. Então, tá errado. Letra C. Alejandro deverá, para adquirir a nacionalidade brasileira, apenas manter no Brasil residência por um ano ininterrupto e ser moralmente idôneo. Aqui seria, gente, a hipótese cabível se ele fosse proveniente de país que fala a língua portuguesa. A naturalização ordinária, que não é o caso, tá? Letra D. Alejandro, em nenhuma hipótese, poderá adquirir a nacionalidade brasileira. Aí já está falso, né? Ele pode. Haja vista que tal direito somente é concedido àqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tudo errado aí, né, gente? Ele falou que em nenhuma hipótese Alejandro poderá adquirir a nacionalidade, já está errado, ele pode se naturalizar sim. E ele segue falando que a nacionalidade só é concedida àqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Na realidade, gente, essa hipótese é de brasileiro nato. Não é de quem adquire a nacionalidade por meio de um processo de naturalização. É de quem nasce brasileiro. Ok? Letra E. Alejandro somente poderia se naturalizar brasileiro na hipótese de ter nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estivessem a serviço do seu país de origem.
Nesse caso, gente, se ele tivesse, né, se ele nascesse no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estivessem a serviço do seu país, ele seria brasileiro nato. Não precisaria de naturalização, não. Ok? Então, questão 1, letra A, de amizade. Alguma dúvida? Ficou claro? Questão legal, gente, de nacionalidade, porque ela uniu as hipóteses de nacionalidade originária, que é aquela que vem da condição do nascimento do indivíduo, com as hipóteses de nacionalidade extraordinária, que diz respeito às hipóteses de naturalização. Na realidade, as hipóteses de nacionalidade secundária ou adquirida, né? Que traz as hipóteses de naturalização. Ok? Questão boa. Aí eu trago tudo isso que eu falei para que vocês deem uma olhada. Ó. A hipótese de nacionalidade secundária ordinária em relação aos originários de países de língua portuguesa, que se exige apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá vendo? Já a hipótese que caiu na questão, que é de nacionalidade secundária extraordinária, que também é chamada de quinzenária, é concedida àqueles estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenham condenação penal, que foi a hipótese trazida na questão. Ok? Questão 2. Joaquim, cidadão, tomou conhecimento de que foi autorizada pelo órgão público competente a construção de vultuoso empreendimento imobiliário em sua cidade, sem que, contudo, fossem observadas as normas ambientais vigentes. Nesse caso, à luz da ordem constitucional, objetivando anular o referido ato lesivo ao meio ambiente, Joaquim deverá ajuizar. Gente, essa questão aqui, o enunciado trouxe tudo que você precisava para você acertar ela. Primeira coisa que ele trouxe, que Joaquim é cidadão, tá? Joaquim, cidadão. Por quê? Porque a ação popular, gente, ela só pode ser ajuizada por um cidadão. Então, se tivesse aqui Joaquim, brasileiro, Joaquim, ser humano, é diferente. Cidadão é aquele brasileiro que está no pleno exercício dos seus direitos políticos, que tem título, tá? Então, depois ela disse que Joaquim tomou conhecimento de que foi autorizada uma construção de um empreendimento sem que houvesse a licença ambiental. E aí ele traz, nesse caso, objetivando, buscando anular esse ato lesivo ao meio ambiente. Joaquim deve ajuizar o quê? Hipótese claríssima de ação popular, gente. Letra A. Aí a letra B fala mandado de segurança. A letra C fala ação de improbidade administrativa. A letra D, ação civil pública. A letra E, mandado de injunção. É a letra A. Então, vamos relembrar aqui, gente, o que quer dizer. Na realidade, eu nem vou pegar os incisos do artigo 5º, porque já tem aqui para vocês. Eu vou fazer um resuminho para que vocês relembrem cada uma. Ação popular, eu já falei, né? Quem ajuiza é o cidadão. O cidadão, gente, visando anular um ato lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural, ele pode ajuizar uma ação popular. Está aqui. Mandado de segurança. O mandado de segurança, gente, ele é impetrado para a proteção de direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o indivíduo tem um direito líquido e certo, que foi ferido, ou que está ameaçado de ser ferido, ele pode lançar mão de um mandado de segurança, se não couber habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança é uma ação subsidiária, gente. Tá? É uma ação subsidiária, ele só é cabível quando não couber nem HC nem HD. O que é direito líquido e certo? É aquele direito que você pode comprovar só com documento.
não precisa de testemunha, não precisa de perícia. Você junta os documentos ao seu processo e o juiz já tem como julgar aquele processo. Mandado de segurança. A ação de improbidade administrativa, gente, nem é remédio constitucional. É uma ação que pode ser ajuizada contra o agente público que cometeu ato de improbidade. A ação civil pública também não é remédio constitucional, nem cai na prova de vocês. É uma ação que é ajuizada pelo Ministério Público em face de atos que firam também o patrimônio público, o patrimônio histórico, ok? Mas não cai para vocês. E mandado de injunção. O mandado de injunção é remédio constitucional. Quem está fazendo o curso teórico comigo já viu, né, essa aula. O mandado de injunção, ele é ajuizado quando uma norma da Constituição exige uma lei regulamentadora para que ela possa surtir efeitos. Então, a Constituição fala que é garantido o direito de greve aos servidores públicos civis nos termos da lei. A Constituição exige que, para que os servidores públicos civis possam exercer o direito de greve, uma lei tem que regulamentar esse direito. A ausência da norma regulamentadora que tornar inviável o exercício do direito, cabe mandado de injunção. Alguma dúvida até aqui, gente? Ô, Pro, dá para a senhora repetir, por gentileza, o C e o D? O C e o D não caem para você, tá? Mas vou falar. Tá. Ação de improbidade é ação que é movida contra o agente público que pratica ato de improbidade. Não cai na sua prova. Ah, tá. E ação civil pública é uma ação comum, movida pelo Ministério Público, para anular ato lesivo também ao patrimônio público, ao meio ambiente, mas que também não cai na sua prova. Tá bom. Elas duas nem são previstas, o procedimento nem é previsto na Constituição. Ok? Ok, obrigada. Nada, Flor. O que você precisa saber aí, Edna, está na letra A, B e E. Ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção. Você entendeu o que eu falei em relação a elas? Sim. Pronto. A Massa. B não cabe, HC e HD. E a letra E é uma norma reguladora para dirimir, né, alguma lei, né, da Constituição. Para que possa aplicar, para que possa haver aplicação daquela norma constitucional, tem que ter uma lei que regulamente. A ausência dessa lei, a ausência dessa lei gera um mandado de injunção, entendeu? Sim, sim. Massa. Pronto. Mais alguém, gente? Ô, Ju, se Joaquim não fosse cidadão, fosse apenas brasileiro, né, o que é que ele poderia utilizar sem ser ação popular? Deixa eu ver. Joaquim, brasileiro, ele tomou conhecimento de que foi autorizada a construção de vultuoso empreendimento. Aí eu vejo mais, Dani, ele tomar ações administrativas, buscar lá a prestação de contas sobre esse empreendimento, que é um direito nosso, ter acesso à informação, falamos disso lá na aula de constitucional, e ajuizar uma representação lá no âmbito da administração para que o agente público que fez a contratação da obra sem a licitação ou sem a norma ambiental, ele sofra uma ação, por exemplo, de improbidade. Entendi. Entendeu? Aí o próprio Ministério Público poderia ajuizar essa ação. Porque Certo. ele, brasileiro, não poderia, entendeu? Sem ser cidadão, ele não pode. Ok, Ele obrigado. vai ter que provocar alguém para que faça, entende? Certo. Então, ó, 2, letra A, de amizade. Expliquei aí, gente, os termos, né, de todos os demais, todas as demais letras, tá, estão aí para você ler depois, né, e eu trago um resuminho de ação popular, ó. A ação popular, gente, ela é ajuizada pelo cidadão, o indivíduo tem que ter a qualidade de eleitor, e essa prova se dá através do título eleitoral. Ela tutela o patrimônio público, mas não apenas dinheiro, envolve moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico. Ela exige capacidade postulatória, ou seja, para que o cidadão possa ajuizar a ação popular,
ele tem que ter advogado. E ela é isenta, uma ação isenta de custas e de ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Então, se eu, cidadã, ajuizo uma ação popular, eu não vou precisar pagar custas por essa ação. E se eu perder essa ação, eu não vou precisar pagar o advogado da outra parte. É o ônus da sucumbência. Não preciso pagar. Salvo se for comprovado que eu agi de má-fé. Pronto. Só interessa para vocês até aqui, que é o que está na Constituição. Alguma dúvida? Questão 3. Em relação aos servidores militares, a Constituição do Estado da Bahia estabelece que, olha, já trouxe aqui a Constituição do Estado da Bahia, tá vendo? O que é que cai para vocês da Constituição da Bahia? Servidores públicos militares e segurança pública, que a gente, inclusive, vai falar lá no nosso curso teórico, tá? Então, aqui, gente, é a letra da Constituição, tá? Vamos lá, vamos analisar. Letra A. O servidor militar estadual da ativa, que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, poderá ser promovido por merecimento ou antiguidade. O erro aí, gente, o único erro é dizer que ele pode ser promovido por merecimento. Enquanto ele estiver ocupando esse cargo civil, temporário, não eletivo, ele fica agregado e ele só pode ser promovido por antiguidade, merecimento não. Está lá no parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado da Bahia. Então, o erro está em merecimento. Você corta merecimento aqui. Ó. Letra B. O servidor militar estadual é elegível. Todavia, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Certíssimo. Tá lá, tá aqui, ó. Parágrafo 1º, inciso 2, ó. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Essa está correta. Letra C. O servidor militar estadual condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 1 ano, não, 2 anos, por sentença transitada em julgado, será excluído da corporação. Ó, gente, aqui, ó, parágrafo 5º. A pena privativa de liberdade tem que ser superior a 2 anos e a sentença tem que ser transitada em julgado, não cabe mais nenhum recurso, aí ele é excluído da corporação. O erro está no tempo, ó. Aqui falou 1 ano, são 2 anos. Letra D. O servidor militar estadual em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente, sem qualquer ressalva, será transferido definitivamente para a reserva. Está errado, gente. Há uma ressalva. Ele pode acumular com outro cargo aqui, ó. Parágrafo 3º, ó. O servidor militar estadual em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente será transferido para a reserva. Aqui é a regra. Salvo, ó, ressalva, quando se tratar de um cargo de professor ou privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, sendo assegurada a acumulação, desde que haja compatibilidade de horários e não ultrapasse 20 horas semanais. Então, o servidor militar estadual em atividade, ele pode acumular o cargo dele com um cargo de professor ou um cargo privativo de profissional de saúde. Mas tem que ter compatibilidade de horários, um não atrapalhar o outro, e não ultrapassar 20 horas semanais. Aqui está dizendo, ó, sem qualquer ressalva. Está errado. E letra E, a graduação dos praças, bem como os postos e patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, são conferidos pelo governador? Está errado. Os postos e patentes dos oficiais são conferidos pelo governador.
mas a graduação dos praças pelo comandante-geral da Polícia Militar e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, parágrafo 2º. Alguma dúvida, gente? Então, questão 3, letra B, de bola. Aí tá tudo aí para vocês darem uma lidinha. Questão 4. A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe em seu escopo os valores de um estado de bem-estar social. Gente, o que é o estado de bem-estar social? Falamos disso lá em Constitucional, no nosso curso. Eu falei para vocês que os direitos de segunda dimensão traziam, né, esses direitos sociais, coletivos, econômicos, né, culturais, e diziam respeito a um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, gente, é aquele estado em que o indivíduo é livre para exercer o seu trabalho e, por outro lado, ele tem, a título de prestação pelo Estado, acesso aos direitos sociais. Por exemplo, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à alimentação. Ele tem acesso a esses direitos porque o Estado presta esses direitos. Os direitos de segunda dimensão, eles determinam um Estado prestacionista. E tudo isso para garantir a dignidade da vida humana, daquela pessoa humana. Então, dentre os princípios desse modelo de sociedade, encontra-se. Vamos lá. Letra A supremacia do indivíduo sobre o coletivo? Você acha que no estado de bem-estar social, que garante a coletividade, esses direitos sociais, é superior o indivíduo sobre o coletivo? Pelo contrário, gente. É a supremacia do coletivo sobre o indivíduo. Letra B, dignidade da pessoa humana, é a resposta, sem dúvida. Letra C, a intervenção em detrimento da autodeterminação dos povos. Aqui ele já faz alusão, como ele fala de princípios, ele está falando também de princípios fundamentais, né, no âmbito do nosso país. Quando ele fala a intervenção em detrimento da autodeterminação dos povos, o que ele está dizendo? Que a regra é que o Brasil vai interferir no outro país, ainda que esse outro país tenha o direito de ele mesmo adotar o seu modelo de Estado, ser independente, o Brasil vai interferir. Está errado, gente. No princípio que rege as relações internacionais do Brasil, a gente tem lá a não intervenção, a autodeterminação dos povos. São princípios que regem as relações do Brasil com os outros países e que devem ser respeitados. Então, intervenção é inadmissível, tá, gente? Ainda mais em detrimento, de forma contrária à autodeterminação dos povos. Os dois são princípios que têm que ser respeitados. A não intervenção e a autodeterminação. Letra D. Dentre os princípios desse modelo de sociedade, encontra-se a valorização apenas do setor produtivo público. Pelo contrário, né, gente? Lá nos princípios que regem a nossa República Federativa, a gente tem a valorização do trabalho, né, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Essa livre iniciativa é uma livre iniciativa privada. Então, se valoriza também no estado de bem-estar social o setor produtivo privado, não apenas do público. E é o capitalismo de Estado sem intervenção privada? Não, gente. O capitalismo justamente como fruto da livre iniciativa, do setor produtivo privado, ok? Então, há sim intervenção privada, na medida em que os setores privados também interferem no capitalismo e o mantêm. Ok? Então, sempre que você ouvir falar em estado de bem-estar social, você vai lembrar de direitos da coletividade. Lembre daquela fase da Revolução Industrial que a gente conversou lá na aula teórica, né? E que as pessoas começaram a entender
que ter direito individual apenas não resolvia problemas grandes, né, enormes na sociedade. E aí eles começaram a buscar, visando terem dignidade, terem uma vida digna para eles e para a família deles, eles começaram a buscar esses direitos sociais, econômicos e culturais para garantir a dignidade da pessoa humana. Letra B. Alguma dúvida aí? Vamos para 5. Princípios podem ser definidos como pilares basilares que devem sustentar o ordenamento jurídico pátrio. São considerados princípios esculpidos em nossa Constituição, exceto. Novamente, gente, a questão fala de princípios fundamentais. Lembra da nossa primeira aula do nosso curso teórico? Aula que eu falei para vocês, aula essencial, gente. Essa aula é essencial, traz a base de tudo. Pronto, essa questão fala de princípios. Ele quer a opção aqui que não traz um princípio, tá? Letra A, dignidade da pessoa humana é princípio fundamental, é fundamento da nossa República. Letra B, livre iniciativa também é fundamento da nossa República. Lembra do sócio de VA-PLU? No VA, tem valor social do trabalho e da livre iniciativa. No DI, dignidade da pessoa humana. No CI, cidadania, ó, letra C. Cidadania também é um fundamento da nossa República Federativa. Agora, a letra D, quando fala unicidade religiosa, gente, você vai lembrar também da minha aula lá no curso teórico, que eu falei para vocês que o Brasil, ele é um Estado laico, leigo ou não confessional. A gente não tem uma religião oficial. Então, a gente não tem só uma religião, como está dizendo aí, ó, unicidade religiosa. Não, gente. Isso não é um princípio da nossa Constituição, tá? Um princípio da nossa Constituição no que diz respeito à religião é o princípio da laicidade estatal. Que a gente tem um Estado laico, leigo ou não confessional, ok? Então, essa aí é a alternativa que não traz um princípio esculpido, inserido na Constituição. Letra D de dado. Alguma dúvida? Tudo certinho? Pode falar. Sim, Marcos, você pode falar, meu querido. Vamos ver se... Ó, se você estiver falando, eu não estou te ouvindo, tá? É só você tentando novamente. Ou então, se for algo que você não consiga fazer, escreva no chat que eu dou uma olhadinha, viu? Boa tarde, professora. Sim, Está me ouvindo agora? Sim, agora. Agora sim. Desculpa. Oxi, não Princípios precisa pedir, não. e fundamentos são sinônimos? Não, Marcos, é assim, é porque você não estava na nossa primeira aula. Você Eu errei precisa... essa questão aí por conta disso. Agora que eu estou olhando aqui no material, a senhora falando aí, eu consegui visualizar. Se tivesse Você no viu? comando escrito fundamentos, eu acertaria. Só que estava princípios, aí eu... Entendeu? É porque assim, deixa eu te dar uma dica massa aqui agora. Você lembra que eu te passei as aulas que já tinham acontecido antes de você chegar? Sim, sim. Lembra? Depois, faça um favor para mim e para você. Você vai pegar Constitucional, aula 1. É o nome da aula. Curso Isolado Sargento, Direito Constitucional, aula 1. Assista a aula 1. Sabe por quê? Porque lá é que você teve dúvida em relação a essas questões aqui. Provavelmente você deve ter tido dúvida, porque você não assistiu minha aula de princípios. Porque assim, ó, quando a gente estuda princípios fundamentais, a gente fala de 8 princípios. A gente fala do princípio federativo, do princípio republicano, do presidencialismo, do regime político democrático. A gente fala da separação de poderes, fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais. Tudo isso são princípios fundamentais. Você entendeu? Entendi. Então, quando a questão, o comando, como você falou aí, quando o comando ele faz alusão a algum princípio da Constituição,
pode cair qualquer um desses 8 princípios. E vai de 1 ao 4º o artigo, né? Do 1º ao 4º. Mas olhe, vá por mim. Não basta você decorar os artigos 1 a 4. Você precisa assistir a aula. Porque eu vou te dar uma base que é essencial para você assistir as outras aulas, inclusive. E eu falo isso, eu falei isso para os alunos, você vai ver que eu falei lá na gravação, que para mim era a aula mais importante do curso de Constitucional. Então, tente assistir, que vai te ajudar bastante, se cair uma questão de princípios. Combinado? Ok, combinado. Pronto. Mas sim, fundamentos também são princípios fundamentais, sem dúvida. É um dos 8. Ok? Pronto, então 5, gente, letra D de dado. Mais alguém tem dúvida? Tá tudo certinho? Vamos para 6. Rapidinho, gente. Questão 6. De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros. Ó, aqui já cai segurança pública. Tá vendo? Eu inseri um monte de assunto em constitucional, nessas 6 questões de constitucional. E é assim que a gente vai agir a partir de agora, tá? Para que vocês já se sintam como se estivessem fazendo as provas. Gente, embora essa questão pareça boba, eu vou mostrar para vocês como as bancas, elas usam para complicar, elas fazem para complicar. Tá certo? Vamos analisar aqui. São órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros. Letra A. Polícia Ferroviária Federal é órgão de segurança pública. Polícia Penal Estadual também, mas não existe Polícia Penal Municipal. Ó a pegadinha. Não existe, escreva, não existe Polícia Penal Municipal. Só existe Polícia Penal Federal ou Polícia Penal Estadual. Então, o erro aqui da letra A está no municipais. Letra B. Corpos de bombeiros civis, está errado. Corpos de bombeiros civis não são órgão de segurança pública, tá? Deixa eu voltar. Polícias militares são. Então, o erro aqui está em corpos de bombeiros civis. São os bombeiros militares que são órgãos de segurança pública. Letra C. Polícias penais estaduais, está certo? Municipais não existe. Não existe polícia penal municipal. Polícia Federal está certo. Então, o erro aqui está em municipais. Letra D. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. A resposta é essa aqui. Letra D de dado. Ok? E letra E. Segurança de empresas privadas não é órgão de segurança pública. Polícia Ferroviária Federal é. Tá certo? Então, a correta, gente, está na letra D de dado. Observe. Vocês viram uma forma de confundir você que as bancas usam. É colocar Polícia Penal Municipal no meio. Outra forma, quando a banca traz assim, de acordo com a Constituição, são órgãos de segurança pública e coloca lá guardas municipais. Gente, de acordo com a Constituição, a letra da Constituição, as guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Ah, mas elas estão previstas lá na parte de segurança pública. Estão. Tanto que o STF decidiu, recentemente, faz uns 15 dias, que as guardas municipais compõem o sistema de segurança pública do país. Mas se a sua questão trouxer de acordo com a Constituição Federal, gente, a letra da Constituição, as guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Porque só são órgãos de segurança pública aqueles previstos no artigo 144 da Constituição. São esses aqui, ó. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais
e distrital. Tá vendo? Não existe polícia penal municipal. Ficou claro, gente? Professora, quais são aí as polícias que atuam no âmbito da União? Polícia Federal, PRF e Polícia Ferroviária Federal. Quais são? E também a Polícia Penal Federal, atua no âmbito da União. Quais são os órgãos de segurança pública dos estados ou Distrito Federal? Polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias penais estaduais e distrital. Professora, quais são os órgãos de segurança pública que exercem atividade de polícia judiciária, investigação? Polícia Federal e Polícia Civil. Quais são os órgãos de segurança pública que atuam como polícia administrativa, preventiva, ostensiva? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Militares e Bombeiros Militares e Polícias Penais. Professora, a Polícia Federal exerce as duas atividades de polícia administrativa e de polícia judiciária? Sim. Ficou claro? Pronto, então 6. Letra D, de diamante. Vamos para 7. Um ato administrativo discricionário que tenha sido contestado judicialmente em razão de não serem verídicos os motivos declinados pela administração para fundamentar a sua edição. Gente, aqui a gente tem um ato administrativo discricionário. Lembra, a gente já falou de discricionariedade, né? Sobretudo lá no nosso curso teórico. Ato administrativo discricionário é aquele que a lei concede ao administrador público uma margem de escolha. A lei dá opções a ele, e ele vai exercer um juízo de conveniência e oportunidade e escolher, dentre aqueles caminhos, qual é o mais conveniente e oportuno. No caso aqui, um ato administrativo discricionário, ele foi contestado judicialmente, porque os motivos apresentados no ato são falsos. Tá? Ou seja, há um vício de motivo. Gente, ainda que o ato seja discricionário, o agente público, ele tem que se utilizar de um motivo válido, um motivo legal e um motivo verdadeiro. Se esse ato trouxe um vício de motivo, pode haver anulação judicial. Se o Poder Judiciário perceber que esse motivo é ilegal, é falso, é ilegal, sem que o Poder Judiciário invada o mérito do ato. Ok? Então, vamos analisar. Letra A. O ato é passível de anulação judicial por vício de motivo, sem que tal medida importe invasão do mérito do ato. Exatamente isso aí, gente. Embora o ato seja discricionário, ele pode ser anulado pelo juiz no âmbito de um processo por vício de motivo, se aquele motivo ele não for verídico, ele não for legal, sem que isso gere uma ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito do ato. Quem já viu esse assunto, não é o caso do meu povo aqui do curso teórico, né? Pode ter visto em outro curso, mas comigo aqui ainda não. Sabe que o Poder Judiciário ele só pode apreciar legalidade. Ele só vai analisar se o ato é legal ou ilegal. Se for ilegal, ele anula. Mas, já falamos disso em autotutela, mas se for para avaliar juízo de conveniência e oportunidade, o mérito do ato administrativo, só a administração pública pode fazer isso. Nesse caso, o motivo não é verídico, é falso, não está em conformidade com a lei. Se não está em conformidade com a lei, o Poder Judiciário pode anular por ilegalidade no motivo, sem que isso gere uma invasão do mérito, que para o Poder Judiciário não é permitido. Mas vamos analisar os demais. Letra B. O ato ostenta um desvio de finalidade, podendo estritamente, sob tal aspecto, ser objeto de revogação em sede judicial. Gente, primeira coisa, o Poder Judiciário não revoga ato. Quem revoga ato é a administração pública, por razões de mérito.
O Poder Judiciário, ele só anula ato por ilegalidade. Ele não pode entrar em mérito. Poder Judiciário não revoga ato, ele anula. E quando ele anula, é por conta de ilegalidade do ato. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, não houve desvio de finalidade. O enunciado, o comando da questão, não disse que o agente público cometeu ato contrário ao interesse público, ou que buscando atender um interesse particular dele. Ele não disse isso. E também está errado quando diz que o Poder Judiciário, né, pode revogar o ato. Está errado. O Poder Judiciário não revoga ato. Letra C. O ato escapa ao controle de mérito próprio do Judiciário, somente podendo ser anulado administrativamente por razões de conveniência e oportunidade. O erro aqui, gente, está em anulado. O ato escapa ao controle de mérito próprio do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não faz controle de mérito. Aqui está errado. Segunda coisa, ele não pode ser, somente podendo ser anulado administrativamente por razão de conveniência e oportunidade, não. Quando é por razão de conveniência e oportunidade, ele é revogado. Entenda, só há anulação quando há ilegalidade. Só há anulação quando há ilegalidade. No caso de anulação, quem pode anular? Administração pública e Poder Judiciário. Por outro lado, só há revogação por razões de conveniência e oportunidade, que é o mérito. E só quem revoga é a administração pública. Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Isso é importantíssimo, gente. Letra D. O ato poderá ser revogado judicialmente? Não, gente. Poder Judiciário não revoga ato administrativo. Eu vou repetir isso 1000 vezes para vocês. Poder Judiciário só anula ato administrativo por razão de ilegalidade. Ok? Então, poderá ser revogado judicialmente? Não. Poder Judiciário não revoga ato. Letra E. O ato não é passível de controle de legalidade no âmbito judicial. Está errado. Todo ato é passível de controle de legalidade no judiciário. Este que somente se opera em relação a atos vinculados. Qualquer ato, seja ato discricionário, seja ato vinculado, o Poder Judiciário, ele controla a legalidade do ato. Então, por exemplo, a lei deu ao administrador, ao agente público, 2 opções. Você pode fazer licitação por concorrência ou por leilão. Se o agente público escolhe tomada de preços, ele fugiu da lei. A lei deu concorrência e leilão a ele como opções. E se ele pegou tomada de preço, esse ato é ilegal. Esse ato discricionário é ilegal. E o Poder Judiciário pode anular. Então, o Poder Judiciário, ele analisa ilegalidade do ato e ele pode anular tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário. Ficou claro, gente? Mas, para quem não ficou, acho que no nosso próximo encontro a gente acaba poderes, falta poder e polícia só, e a gente já começa atos administrativos, vai ficar tudo muito mais claro, viu, gente? Então, 7, letra A, de amizade. Questão 8. Eu trago um monte de coisa para vocês darem uma olhada depois, para darem uma estudadinha. Questão 8. Quando constatado que as razões de fato ou de direito consignadas para a prática de determinado ato administrativo são falsas, tem-se. Gente, o ato administrativo, vou voltar aqui, ele tem 5 requisitos ou elementos que o tornam válidos. O ato administrativo ele tem o elemento competência, o elemento finalidade, o elemento forma, o elemento motivo e o elemento objeto. Tá? Vou aqui resumir, tá? Competência, mas naturalmente quem vai fazer meu curso teórico não vai ver isso assim resumido, vai ver mais aprofundado,
mas como a gente aqui está aqui no curso de resolução de questões, pressupõe-se que as pessoas já tiveram esse contato, então a gente vai resumindo, tá? Porque a intenção e a estratégia de estudo aqui é outra. Então, ó, a competência, gente, ela pressupõe aquele agente público que é competente para a prática do ato. A lei disse que ele é competente para praticar aquele ato administrativo. É a lei que diz isso, gente. E essa competência, ela é imodificável, ela é inderrogável, ela não pode ser negociada pelas partes para mudar, ela é intransferível, embora existam, né, a delegação e a avocação de competência. A gente vai ver isso. A finalidade é o que se busca com a prática do ato. Existe a finalidade genérica, que é o atendimento do interesse público, e existe a finalidade específica, que é o atendimento da lei. Já falamos disso também, lá quando falamos sobre o princípio da impessoalidade. O elemento forma é a maneira como o ato se exterioriza. Em regra, gente, a gente segue o princípio da solenidade das formas. O ato é escrito, ele é em língua portuguesa, embora existam situações em que o ato não cumpre sua forma, mas ele serve. Se ele não gerar prejuízo a terceiros, ao interesse público, ele continua válido. A gente vai ver isso também. O motivo são as razões de fato e de direito que levaram à prática do ato. Todo ato ele tem algum acontecimento que gerou a aplicação da lei. Então, as razões fáticas são o acontecimento, por exemplo, eu estacionei em local proibido. A razão fática é o fato de eu ter estacionado no local proibido. A razão jurídica, a lei, no artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro, impõe que o agente público me multe. Então, razões fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato é o motivo. E o objeto, gente, são as consequências do ato. Então, por exemplo, foi praticado um ato de desapropriação. O Estado desapropriou uma propriedade minha. A consequência é a perda da propriedade para mim. Eu perdi a propriedade para o Estado. Ok? Observe o que diz a questão. Ela diz, quando constatado que as razões de fato ou de direito consignadas para a prática de determinado ato administrativo são falsas, ou seja, o motivo é falso. Há um vício de motivo. Como é que você sabe, Pro? Razões fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato. É motivo, gente. O motivo é falso. Tem um vício de motivo. Vamos analisar. Tem-se, letra A obrigação de convalidação do ato pela autoridade superior no exercício da autotutela administrativa com a correção da falha identificada. Gente, se você lembrar da autotutela, que nós já falamos do princípio da autotutela administrativa, e trouxemos, né, no simulado passado também, você vai lembrar que pela autotutela, a administração ela pode anular seus atos quando ilegais ou revogar o juízo de conveniência e oportunidade, tá? Ele não fala de convalidação. Então, primeiro erro, a obrigação de convalidação no exercício da autotutela administrativa. O exercício da autotutela administrativa não envolve convalidação, envolve anulação ou revogação. Segundo erro, no caso de vício de motivo, gente, não cabe convalidação. Só cabe convalidação do ato no caso de vício de competência e de vício de forma. Só vale convalidação do ato no caso de vício de competência e vício de forma. Ok? Como aqui é vício de motivo, não há obrigação de convalidação. A convalidação não é nem possível. Letra B. Tem-se vício de motivo, certo? Sendo cabível a invalidação. Invalidação aqui é a mesma coisa que a anulação. Sendo cabível a anulação administrativa ou judicial do ato, ainda que se trate de ato discricionário. Acabamos de falar disso. Se o motivo é falso,
o Poder Judiciário, ele pode anular esse ato, porque ele é ilegal. E a administração pública também pode anular esse ato, porque ele é ilegal, ainda que ele se trate de um ato discricionário. Letra B, sem dúvida, é a correta. Letra C, tem-se vício de finalidade, não passível de invalidação em sede judicial, salvo em se tratando de ato vinculado. Tudo errado. Não tem vício de finalidade, porque aí não está dizendo que o agente público praticou ato contrário ao interesse público ou buscando atender o interesse particular. Não tem isso. E segundo, se tivesse, era sim passível de anulação pelo Poder Judiciário, ainda que se tratasse de um ato discricionário. Tudo errado aí. Letra D. Tem-se um ato jurídico inexistente, dada a ausência de um de seus elementos constitutivos essenciais. Gente, aí não falou que não tem motivo o ato, não. Não tem ausência do elemento motivo, não. O elemento motivo está viciado. Ele é falso. Então, não é um ato jurídico inexistente, não. É um ato ilegal que tem que ser anulado. Letra E. Tem-se um vício meramente formal. Não, não é um vício de forma. Descabendo invalidação, na medida em que o motivo é elemento extrínseco do ato. Tudo errado, gente. Não é vício de forma, porque não está falando dessa forma de exteriorização do ato. Cabe sim anulação, porque o elemento motivo é um elemento também próprio do ato, tá? Então, questão 8, letra B de bola. Questão boa, com um grau de dificuldade até maior, viu, gente? Que eu acho bom a gente trazer aqui também. Porque quem pode o mais, pode o menos. Se você consegue resolver questões que são dificílimas, você vai conseguir também resolver questões que são fáceis. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certinho? Então, tomando aí as anotações. Então, vamos lá. Questão 9. Dentre os princípios básicos que informam toda a administração pública, estão os da... Essa é mais fácil, né, gente? Ela trouxe os princípios da administração pública, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. A letra A fala, legitimidade não é princípio. Independência, também não. Maturidade, também não. Publicidade e eficiência, sim. Letra B, legalidade, sim. Impessoalidade, sim. Moralidade, sim. Publicidade, sim. Eficácia, não. Eficiência. Letra C, legitimidade, não. Impessoalidade, sim. Maturidade, não. Parafiscalidade, não. Eficácia, também não. Letra D, legalidade, sim. Independência, não. Maturidade, não. Parafiscalidade, não. E eficácia, não. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, letra E, portanto. Essa foi a mais fácil, mas assim como a gente traz questões que são difíceis, a gente traz também questões que são fáceis, né? E que são até mais prováveis na EPL, mas eu estou preparando vocês para qualquer coisa que ela traga, viu? Questão 10. Atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Sobre o tema, atribua V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Ato administrativo é declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, praticada enquanto comando complementar da lei e sempre passível de reapreciação pelo Poder Judiciário. Perfeito, gente. É um novo conceito, aí ele trouxe um conceito primeiro, no início da questão, e aqui ele trouxe outro conceito, ó. Ato administrativo é uma declaração jurídica do Estado, do poder público, ou de quem lhe substitua, né, quem lhe represente,
no exercício de prerrogativas públicas, no exercício de vantagens públicas, como os poderes administrativos que a gente viu, praticada enquanto comando complementar da lei e sempre passível de reapreciação pelo Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário vai poder reapreciar o ato, se ele é legal ou ilegal. Acabamos de falar disso. Então, verdadeira. Aí o segundo, a competência é a primeira condição de sua validade. Validade, não é vaidade não, viu, gente? Porque às vezes as bancas, elas cometem um erro material. É a primeira condição de sua validade. Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Aqui está certo, e é competência mesmo. Sendo um requisito de ordem pública, sim, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados, podendo ser delegada e avocada. Perfeito, gente. A competência, ela é a primeira condição de validade do ato. Nenhum ato pode ser realizado sem que o agente disponha desse poder dado pela lei para ele praticar o ato. É intransferível, é improrrogável, imutável, né, pela vontade das partes, e pode haver delegação e avocação. Já vimos isso na aula sobre poderes. Então, está verdadeiro aí também. Terceiro, o motivo é o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. Não é motivo, é objeto. Objeto é o bem jurídico, é a consequência, né, objetivada pelo ato administrativo. Motivo, gente, é razão de fato e de direito que levou à prática do ato. Então, aqui ele está falando do objeto. Aí ele segue. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato, sob pena de nulidade do ato, pelo desvio de finalidade específica. Essa parte está certa. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. Essa parte também está certa. Então, o erro está aí no início. Não é o motivo que é o bem jurídico objetivado pelo ato, não. É o objeto. Essa está falsa. Quarta, forma é o revestimento exteriorizador do ato administrativo. Certo. É a forma como ele aparece e se exterioriza. A vontade da administração exige procedimentos especiais e forma legal. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. Acabei de falar, né? Em regra, a gente segue o princípio da solenidade das formas. O ato, em regra, é escrito, é em língua portuguesa, é a forma como aquele ato vai se exteriorizar e é prevista pela lei. Esse aí está verdadeiro. E o último, a finalidade é a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato. Gente, sempre que for trazida situação de direito, ou razão de direito, razão jurídica, situação jurídica, que autoriza ou leva à prática do ato, é motivo, gente. Ok, não é finalidade, não. Então, letra C, ó, VVF, VF. VVF, VF. Letra C, de coração. Alguma dúvida? Questão 11. O poder dos chefes de executivo de explicar, de detalhar a lei para a sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se. Falamos disso na aula passada sobre poder regulamentar, que é o poder atribuído aos chefes do poder executivo, para que ele espeça decretos regulamentares que detalham as leis. Lembram disso? E que havia a possibilidade dele também editar decretos autônomos. Né? É o poder regulamentar, gente. Letra B, de bola. A letra A fala de poder de polícia. A letra C, poder disciplinar. Letra D, poder hierárquico. Letra E, poder discricionário. Vamos relembrar dos outros poderes, ó. Poder de polícia, para quem está no meu curso teórico, a gente vai ver na próxima aula, tá? O poder de polícia, pessoal, é o poder que a administração tem de impor
limites, restrições, condições ao uso, gozo de seus bens em prol do interesse público. Então, por exemplo, eu tenho um veículo, paro no local proibido, poder de polícia, o agente público munido do poder de polícia, ele pode autuar meu veículo, ele pode guinchar meu veículo, ele pode impor limites e condições ao exercício da minha liberdade lá, do uso da minha propriedade. Poder de polícia, em prol do interesse público. Poder hierárquico é o poder responsável pela organização das funções, o escalonamento das funções dentro de uma pessoa jurídica. Falamos disso na aula de poderes, né? É o poder hierárquico que divide hierarquicamente, divide as hierarquias dentro do órgão público, entre órgãos e agentes, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Não há poder hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes, falamos disso lá em nossa aula. O poder disciplinar, ele é aplicado, ele dá à administração pública o poder de aplicar penalidades, apurar infrações e aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo com a administração. Falamos disso em nossa aula lá de administrativo. Então, o poder disciplinar, ele é aplicado a quem tem um vínculo legal com a administração, por exemplo, os agentes públicos, ou a quem tem um vínculo contratual com a administração, por exemplo, as concessionárias. E é o poder que a administração tem de apurar infrações administrativas e aplicar penalidades a esses que têm um vínculo com ela. E poder discricionário, gente, é o poder que a lei concede ao agente público para que ele escolha como agir dentro das opções previstas pela lei. Falamos disso também na nossa aula, tá? A questão 11 aí, ela se refere ao poder regulamentar. Letra B. Alguma dúvida? Eu trago aqui. Questão 12. O princípio administrativo, segundo o qual a administração pública pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los quando ilegais, ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário, denomina-se autotutela, né, gente? Já falamos um monte nela hoje, né? Através do princípio da autotutela, a administração pública, ela pode anular os seus próprios atos quando ilegais, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, por motivo de mérito. Letra B, autotutela. A letra A traz um princípio também, legalidade. A administração pública só pode agir de acordo com a lei. A letra C, especialidade, não é um princípio. Letra D, segurança jurídica é um princípio, né? Através do qual a lei ela não pode retroagir para desfazer ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. E moralidade também é um princípio, né? Que leva o agente público a agir de forma ética, proba, moral. Mas a questão 12 está falando da autotutela, letra B de bola. Alguma pergunta? Questão 13. Assinale a alternativa correta. A Lei 13.182, de junho de 2014, institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia, e se destina a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa de direitos individuais, coletivos e difusos, e combate à discriminação e demais formas de intolerância religiosa. Em relação a esta lei, é correto afirmar que fica instituída a reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de pessoal no âmbito da administração pública direta e indireta estadual, correspondente. Gente, o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, ele traz a reserva de vagas para a população negra
tanto nos concursos públicos quanto nos processos seletivos aqui do estado da Bahia, tanto no âmbito da administração pública direta quanto indireta. E ele traz, no artigo 49, que essa reserva de vagas deve ser de, no mínimo, 30% das vagas a serem providas para cargos públicos efetivos e empregos públicos, e também para contratações temporárias, ou REDA. Essa reserva de vagas de, no mínimo, 30%, deve ter a duração de 10 anos, e depende apenas que o indivíduo se autodeclare preto ou pardo para terem direito de acesso a essas vagas reservadas. Então, está aqui. A letra A fala no mínimo 10%, está errado. Letra B, no mínimo 20%, está errado. Letra C, no mínimo 30% das vagas a serem providas pelo prazo de 10 anos. É essa aí. A letra D fala no mínimo 25%, está errado. A letra E, no mínimo 15%, também está errado. Letra C, de coração. Alguma pergunta? Embora essa lei... Esse prazo de 10 anos seria referente a quê? Essa reserva é porque, assim, ó, quando a gente fala em reserva de vagas, a gente está falando de ações afirmativas, né? São medidas que vão tentar compensar o racismo que vem historicamente se manifestando em relação à população negra, né? Para que eles possam ter acesso a vagas, a cargos públicos e a vagas, né, no âmbito das universidades públicas, enfim. Só que essas ações afirmativas, elas não são permanentes, elas não são eternas. Elas têm que ter uma reavaliação de tempos em tempos, porque se a igualdade ela já foi atingida na prática, a ação afirmativa tem que sair de cena, porque senão ela faz um racismo ao contrário. Então, a cada 10 anos aqui, vai ser reavaliado se essas vagas vão ser mantidas 30%, ou se vai diminuir, a depender da necessidade. Inclusive, essa reavaliação vai acontecer agora em 2024, porque a lei é de 2014, tá vendo? Então, ela deve acontecer, essa reavaliação, agora em 2024. E aí pode diminuir, pode aumentar, pode sair de cena. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, minha flor. Então, 13, letra C. Mais alguém, gente? Questão 14. Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Lei 13.182, de 2014, Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, sobre o período estabelecido para a vigência das ações afirmativas previstas na mesma lei. Acabei de falar para a colega, né? A vigência, gente, é o prazo de 10 anos, a partir da publicação da lei, tá vendo? Tanto que eu disse que agora, em 2024, ela vai ter que ser revista. Essas ações afirmativas vão ter que ser revistas para ver como é que vão ficar. Ok? A letra A fala em 5 anos, a letra B em 20, a letra C em 15 e a letra E em 25. 10 anos, artigo 49 da lei. Letra D de dado. Questão 15. Assinale a opção que apresenta o nome do eixo orientador do Programa Nacional de Direitos Humanos, que possui a diretriz de promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo-se as gerações futuras como sujeitos de direitos. Para quem faz o meu curso, gente, quem está fazendo o curso da gente da semana, não se preocupe, que a gente vai falar disso de forma bem tranquila, e você vai ver eixo por eixo do PNDH, do Programa Nacional de Direitos Humanos, número 3, que é o que se encontra em vigor atualmente no nosso país, tá? Esse PNDH 3, gente, ele é dividido em eixos orientadores. E cada eixo orientador traz um tema para debate, tá? Nesse caso aí, o eixo orientador que tem... e além de cada eixo orientador, ele propõe um tema para debate, ele apresenta algumas diretrizes, algumas metas a serem alcançadas dentro daquele tema, tá? Então, o eixo orientador do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que tem como diretriz
promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo-se as gerações futuras como sujeitos de direitos, é o eixo orientador que fala sobre desenvolvimento e direitos humanos. Está aqui, ó. É o eixo orientador 2. Ele traz como tema desenvolvimento e direitos humanos, e ele traz 3 diretrizes, ó. Aqui a gente está dentro do PNDH 3, tá? A diretriz 4, que fala sobre a meta de efetivar um modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. O que ele está dizendo aqui, gente? O tema proposto é aliar desenvolvimento do país com direitos humanos, tá? Aí ele traz algumas metas a serem alcançadas nesse desenvolvimento, tá? Aí ele diz, a primeira diretriz, deve ser efetivado um modelo de desenvolvimento sustentável, que não destrua, que inclua social e economicamente as pessoas, que seja ambientalmente equilibrado, que seja tecnologicamente responsável, que seja cultural e regionalmente diverso, ou seja, com respeito às diferenças entre as culturas e regiões do país, participativo e não discriminatório. Segunda diretriz, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Não basta, gente, que o país ele queira se desenvolver. Ele tem que valorizar a pessoa humana e preservá-la nesse desenvolvimento. Então, para isso, esse eixo orientador aí traz como meta valorizar a pessoa humana como um sujeito central desse processo de desenvolvimento. E a diretriz 6, que foi o que caiu aqui na questão, diz promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos, está vendo? Então, o país ele pode ter o seu desenvolvimento, mas promovendo e protegendo direitos ambientais, considerando direitos ambientais como direitos humanos, e incluindo as futuras gerações como sujeitos de direitos. O meio ambiente, gente, ele tem que ser preservado não apenas para a nossa geração aqui, mas para gerações futuras. Então, orientador. Segurança pública, acesso a entre Estado e sociedade civil também. A letra A, que fala sobre universalização de direitos em um contexto de desigualdade, diz respeito a uma finalidade, a finalidade do PNDH3. Ok? Quem está no meu curso e que não viu isso ainda, gente, pode ficar tranquilinho. Quem está também, aqui tem alunos meus de outros cursos, já provavelmente já devem ter visto comigo, se não viram, vão ver. Fiquem tranquilos e tranquilas, porque lá no nosso curso a gente vai falar do Programa Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e o 3. E vamos entrar em cada um desses eixos orientadores, tratando sobre as diretrizes. Tá certo? Então, 15, letra C. Questão 16. A Lei 13.182, de 6 de junho de 2014, institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. Em seu artigo 25, estabelece que o Estado adotará ações para assegurar a qualidade do ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, nas unidades de ensino fundamental e médio do Sistema Estadual de Ensino, em conformidade com o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegurando a estrutura e os meios necessários à sua efetivação, inclusive no que se refere à formação permanente de educadores,
realização de campanhas e disponibilização de material didático específico no contexto de um conjunto de ações integradas com combate ao racismo e à discriminação racial nas escolas. De acordo com esse artigo e seus parágrafos, caberá ao Estado. Eu achei, gente, essa questão aqui de uma maldade sem tamanho, porque essa questão ela trouxe a letra do artigo 25, desde o enunciado até o parágrafo que foi tido como resposta. Foi o artigo 25, parágrafo 2º, que fala assim, ó, o Estado, mediante incentivos e prêmios, promoverá o reconhecimento de práticas didáticas e metodológicas no ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas do Sistema Estadual de Ensino e da rede privada. Então, foi assim uma maldade, porque ele trouxe várias alternativas que têm a ver com o que ele disse, mas ele quis a letra da lei. O que é que o artigo 25 da lei diz, gente? Diz que o Estado deve adotar ações para assegurar a qualidade do ensino. O que o Estatuto ele considera, pessoal, é a necessidade de ser mudado o paradigma, o que vem sendo passado como tradicionalmente, de geração para geração, em relação à população negra, que dá embasamento para o racismo. O Estatuto entende que isso deve ser mudado. E esse paradigma ele só vai ser mudado se for investido em educação. Por isso que o Estatuto ele traz a necessidade do Estado adotar ações para assegurar a qualidade do ensino, da história e da cultura da África, da história e da cultura afro-brasileira e indígena, tanto nas unidades de ensino fundamental quanto médio, para que as pessoas venham desde crianças, né, estudando sobre a África, a história, a cultura afro-brasileira e indígena, para a gente mudar esse conceito, né, de que vem do racismo, né, gente, de que um é inferior ao outro, enfim, essas coisas que estão aí, que foram tradicionalmente passadas, né, e que ensejaram, deram ensejo, deram origem ao racismo, tá? Então, o Estado deve assegurar a qualidade do ensino dessas disciplinas, tanto no âmbito do ensino fundamental quanto médio. Também deve buscar a formação permanente de educadores para combater o racismo. Então, os educadores eles devem ser formados permanentemente para combate ao racismo. E devem disponibilizar material didático específico de combate ao racismo, conscientizando os alunos, né, gente, disponibilizar esse material didático de combate ao racismo. Vamos analisar aqui. De acordo com o artigo e seus parágrafos, caberá ao Estado adotar medidas punitivas e sanções frente às instituições que não estabelecerem projetos com práticas didáticas e metodológicas no ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A lei diz, gente, que o Estado deve observar quem não cumpre a lei. Mas a lei não diz que ele deve adotar medidas punitivas e sanções. Ela não fala sobre sanção. Ela fala que o Estado deve observar quem não cumpre. Letra B. Caberá ao Estado estabelecer um planejamento para ser desenvolvido pelas instituições de ensino estaduais e privadas para o desenvolvimento de atividades para ensino da história, da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Porque ele não fala de planejamento, gente, ele fala de adotar ações. Tá? Estabelecer ações para o desenvolvimento de atividades de ensino. Letra C. Encaminhar para instituições da rede estadual e privada material didático para subsidiar as práticas pedagógicas e metodológicas para o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Em relação a material didático, ele se refere, gente, à rede estadual, tá? Disponibilização de material didático específico de combate ao racismo. Ele não fala também de material didático para subsidiar a prática pedagógica e metodológica, não. Ele fala de material didático no que diz respeito à especificidade, né, específico no que diz respeito ao combate ao racismo. D. Caberá ao Estado promover o reconhecimento de práticas didáticas e metodológicas no ensino da história
da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas do Sistema Estadual de Ensino e da rede privada, por meio de incentivos e prêmios. Está aqui. O Estado, mediante incentivos e prêmios, promoverá o reconhecimento de práticas didáticas e metodológicas no ensino da história e da cultura africana, nas escolas do Sistema Estadual de Ensino e também da rede privada, tá vendo? Essa é a correta. E indicar profissionais com formação específica para gestão e desenvolvimento de projetos, para o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, nas escolas da rede estadual e privada de educação. O que ele fala em relação a esses profissionais é que eles devem ter uma formação permanente para combate ao racismo. Ok? Então, ó, 16, letra D de dado. Questão maliciosa, questão que cobrou letra da lei, absolutamente a letra da lei, questão maldosa, mas que eu tenho que mostrar para vocês que também pode acontecer. Tá bom? Mas, normalmente, viu, gente, o que eu tenho observado aí, aqui na minha experiência com concursos de carreiras policiais, especialmente da Polícia Militar da Bahia, é que essa parte da lei, do Estatuto da Igualdade Racial, são mais cobrados os conceitos que a lei traz. Quem faz o curso comigo vai ver, né? Conceito de população negra, conceito de políticas públicas, conceito de ações afirmativas, conceito de discriminação racial, e também essa questão das ações afirmativas que a gente acabou de falar. Reserva de vagas, prazo decenal, né? O prazo de 10 anos. Eu tenho notado que se cobra mais isso, tá? Mas, se apareceu assim, eu mostro para vocês, é melhor mostrar, para que depois vocês não sejam surpreendidos. Tá bom? Questão 17. Assinale a alternativa que apresenta corretamente órgão de assessoramento imediato ao presidente da República nas questões sobre políticas de promoção da igualdade racial. Gente, aqui, essa questão diz respeito à lei 10.678, que é uma lei de 4 artigos, que a gente vai ver, mas que ela faz o seguinte, ela cria um órgão de assessoramento imediato do presidente da República para falar sobre questões, sobre políticas de promoção da igualdade racial. Que órgão é esse? Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. É esse órgão aí que a lei cria, a lei 10.678. Letra B de bola. E questão 18. Conceito filosófico central no qual se fundam todos os direitos humanos e segundo o qual os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, são dotados de um valor intrínseco, sem preço, sendo sujeitos de sua própria vida. A afirmação se refere ao conceito de... Gente, essa questão aqui, ela está falando sobre fundamento dos direitos humanos. Com a aula, inclusive, que a gente já teve, tá? Nós falamos lá que direitos humanos hoje, o fundamento que impera é o fundamento da dignidade, né? E de acordo com esse fundamento, o que daria origem aos direitos humanos, o que traria uma motivação, uma razão de ser para os direitos humanos, seria justamente o fato do indivíduo ser humano e ter direito à dignidade. Então, por essa corrente, tudo que é digno, tudo que traz dignidade para a pessoa humana, deve ser alçado à categoria de direito humano, seja moralmente, seja positivado ou não, seja, enfim, juiz naturalista ou não, se está voltado a proporcionar a dignidade da pessoa humana, se está aliado a essa própria condição humana, é direito humano. É isso que ele quer saber aí, qual o fundamento, qual é o conceito filosófico central que fundamenta os direitos humanos. É a dignidade, está na letra C, gente. A letra A fala personalidade, a letra B, responsabilidade, a letra D, ética, e a letra E, liberdade. Sem sombra de dúvida, o fundamento hoje que impera é o fundamento dignidade, letra C de coração. Alguma dúvida? Ok. Observe. Esse simulado foi o nosso primeiro simulado desse ciclo, né, de resolução de questões,
que a gente trouxe os mais diversos assuntos misturados, tanto em constitucional quanto em administrativo e humanos. E eu dizia no início da aula que a gente vai trabalhar a partir de agora, temos ainda mais 3 encontros, mais 3 simulados, a gente vai trabalhar assim, viu, gente? Trazendo as questões com os assuntos misturados. Por quê? Porque a intenção desse curso aqui é massificar conhecimento. Se você está começando na teoria ainda, começou agora, tinha tempo sem estudar, você pode ter uma certa dificuldade, porque aqui a gente não está aprofundando os temas como eu faço lá no meu curso teórico. Aqui a gente está massificando, a gente está repetindo, eu estou sistematizando assuntos, eu estou fazendo você lembrar coisas que você já viu, de uma forma mais dinâmica, tanto que a gente nem dá intervalo nessa aula, tá? Se você está tendo uma certa dificuldade e você está nessa posição de que você não viu tudo ainda, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é natural que você se sinta assim. Eu só quero que você continue assistindo as aulas teóricas e releia o material. Se necessário, reveja a aula. Ok? Para você que já está estudando há um tempo e teve dificuldade em alguma questão, analise o assunto da questão, para você pegar e massificar lá nos seus apontamentos, nos seus materiais, esse assunto. A intenção do curso de resolução de questões, gente, é você detectar fragilidades. Detectou a fragilidade, vai para cima dela. Ok? Mas se você está começando naturalmente, você pode sentir uma dificuldade maior. Não se preocupe, continue firme na aula teórica, porque você vai ganhando embasamento, ao mesmo tempo que você vai ganhando aqui conhecimento mais genérico, mais sistematizado, mais resumido. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, durante a semana, eu vou mandar para vocês o simulado de número 4. Eu vou continuar tratando assim as questões sobre os mais diversos assuntos, porque é assim que eu acho que a gente tem que treinar, porque na prova é assim que acontece, tá? Vamos continuar fazendo assim. Amanhã nós teremos aula das 16 às 18 horas. Os horários já estão no grupo da turma, tá? A da quarta-feira que vocês me pediram para mudar, a maioria diz que tem aula de noite, enfim. Eu estou tentando achar um horário na minha agenda aqui para eu colocar no primeiro horário da manhã. Tá? No primeiro horário da manhã. Eu não quero ficar mais sem aula com vocês, gente. A gente tem que andar. Então, se eu não conseguir colocar no primeiro horário da manhã, vai ficar para a noite, não vai ter jeito. Mas eu vou tentar colocar no primeiro horário da manhã. E aviso a vocês até amanhã. Até amanhã eu aviso. Viu? Obrigada, viu, gente, pela presença. Dani, meu amor. Obrigada. Desejo que vocês tenham aí um excelente final de domingo. Se preparem para a semana que vai ser porrada, viu? A gente tem que continuar lutando, porque a gente tem um concurso para fazer, né não? E aí a gente vai para cima, porque nós somos desses. Não é, Edna? A gente precisa dessa motivação Tá bom, aí. Obrigada. Oxi, é bom essa motivação. É o que eu mais tenho, Edna. Ô, Dani, minha filha, é o que eu mais tenho, eu quase não durmo. O povo fala assim, Fró, você dorme? Eu sou quase imperativa. Mas é isso aí. É isso aí. Que bom. Vamos em frente. Viu? Obrigada, Fiquem Pro. com Deus, viu, pessoal? Ave Maria, eu que agradeço. Eu que agradeço. Deixa eu parar a gravação.